Boa noite. Seja bem-vindo ao Segundas da Palavra com Rev. Homer Cardoso. Para começar, vamos orar juntos? Senhor, muito obrigada pelo privilégio de estarmos na Tua presença neste momento para juntos aprendermos mais de Ti. Ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações, para que nós possamos sair desse estudo amando mais o Teu nome, sabendo mais quem Tu és e respeitando cada vez mais a Tua presença em nosso meio. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e fala conosco através do Rev. Homer. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser bater palmas, acompanhar o ritmo, todos são convidados a adorar o nome do Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Amém. Glória a Deus. Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta com a nossa Segundas da Palavra, continuando o nosso estudo a respeito do primeiro livro de Samuel. E hoje nós vamos ter um capítulo muito especial, por isso nós temos nas últimas semanas estudado 2 capítulos por vez. Dessa vez não, nós vamos dar uma pausa, porque algumas informações preciosas para nós estão acontecendo nesse texto. Nós lembramos que a perseguição de Saul, a amizade de Jonatas e até mesmo atos de traição durante essa caminhada de Davi, na fuga, né? Davi está fugindo de Saul, estão sendo cada vez mais perceptíveis. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe Saul
procurando uma vingança que ele nem sabe porquê. A gente percebe o cuidado de Deus em trazer sempre ao lado de Davi companhias, trazer ao lado de Davi palavras que sejam fortalecedoras. O fato é que nós chegamos no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, e é um capítulo que marca dois eventos essenciais. Primeiro, marca o poder, vamos dizer assim, daquele grupo de 600 homens que se uniu a Davi na caverna de Adulão, e mostra como eles agora estão sendo vistos como um exército, como uma força mesmo, né? Ainda que seja um exército perambulante, um exército que está andando a ermo no deserto, mas nós podemos ver ali um exército se fortalecendo como um grupo sob a liderança de Davi. De certa forma, Davi está sendo preparado para o seu reinado. Nós já vimos, por exemplo, no texto que essa intenção, esse propósito de Deus em fazer Davi rei, ele já era confirmado por Samuel naquele momento em que ele rompe as suas ações paralisantes e vai até Jessé, e lá ele unge Davi como rei. Nós vimos essa confirmação vindo da boca do próprio Jonatas, que afirmou categoricamente que ele sabia que Davi seria rei, e ali ele alimentava a expectativa de estar ao lado do amigo, fazendo parte do reinado de Davi. E no último capítulo vimos o próprio Saul confirmando, ao dizer: agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Então esse rei está se formando. Agora, alguns fatos são necessários para que esse rei se forme, para que esse reinado se concretize. Davi precisa aprender a se tornar rei, porque até então ele está extremamente satisfeito em ser o rapaz que toca a harpa para acalmar o rei Saul. Ele está extremamente satisfeito em ser o general de guerra, o campeão do povo de Israel e do rei Saul, que está extremamente satisfeito em ser o genro do rei, né? Cunhado de Jonatas, um grande amigo. Em outras palavras, mesmo sob perseguição, Davi se sente confortável em ser quem é. Ele tem que ser preparado para ser aquele que Deus quer que ele seja. E tudo começa, nós falamos de dois fatos muito importantes no texto, tudo começa com a morte de Samuel. E é muito interessante porque um homem que teve uma história tão poderosa, ele foi extremamente influente, ele ungiu os dois primeiros reis, ele foi o último dos juízes. A Bíblia, ao registrar a sua morte, diz assim: Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. É muito interessante observarmos este relato, que Samuel ele acaba se tornando talvez uma das figuras mais icônicas na história de Israel. Nós lembramos que Samuel ele é visto na Bíblia desde o desejo de sua mãe em tê-lo. Ana orou por ele, Ana chorou por ele, Ana viu o milagre de Deus na vida dele. Ele nasce em um contexto completamente de desvio de Israel. Israel estava completamente... aliás, é até complicado, né? Israel passa momentos de avivamento e logo abandona o Senhor. Mas eles estavam talvez nos piores momentos na área sacerdotal, quando Eli está governando, está julgando o povo, e o próprio sacerdócio já está completamente desviado dos seus propósitos. Samuel nasce como fruto de oração de uma mulher estéril e com a bênção de Deus através do sacerdote Eli, que a priori a confundiu como uma embriagada, mas agora vê nela uma serva que está sendo fiel, né, e pedindo a Deus. E ele fala que o Senhor conceda o seu pedido. Ela vai para casa, volta. Samuel, no tempo devido, de acordo com a promessa de Ana, ele retorna e passa a ser criado por Eli. Quando chega na sua idade mais adulta, os filhos de Eli se comportam de uma forma completamente devassa. Eles não representam o sacerdócio.
morrem numa guerra. Na mesma época, Eli também morre, e Samuel, ainda jovem ao que parece, assume o papel de Eli e se torna o juiz de todo Israel. E por muitos anos, Samuel se torna essa pessoa que serve, ele faz um rodízio em todas as tribos, ali ele ensina, ali ele cumpre o seu papel como sacerdote e retorna para casa. Porém, quando ele já está na sua fase mais adulta, os seus filhos também começam a se comportar da mesma forma que os filhos de Eli. E com isso, o povo pede que seja entregue um rei, que seja colocado um rei, para evitar essa instabilidade na família sacerdotal. Samuel se sente rejeitado e desde então Samuel tenta resignar seu cargo, deixar de ter a influência, ele não quer mais trabalhar ou servir como sacerdote. E nós já falamos sobre isso, né? Que muitas vezes a gente tem a vontade de deixar de fazer a obra do Senhor, mas acima de tudo a gente tem que ser fiel e cumprir a vontade dele até a hora que ele chamar. E a hora de Samuel não passa depois que ele unge Saul como rei. Ele também tem que ungir Davi como rei. E agora que Davi já está fugindo, já está no deserto, chega a notícia que ele morreu. Gente, com uma história dessas, talvez devesse haver uma verdadeira devoção em toda a região de Israel. O pessoal deve ter ficado profundamente abatido. Mas o que a Bíblia diz é que simplesmente ele morreu. Os filhos de Israel, sinal de que houve uma ação nacional, eles se juntaram e o prantearam. A ideia é, cumpriram todas as formalidades necessárias e o sepultaram na sua casa, sinal de que fizeram uma despedida honrosa, uma despedida valorosa, mas a Bíblia não coloca destaque para a figura de Samuel. Assim como Moisés cumpriu seu papel e morreu, assim como Josué cumpriu seu papel e morreu, assim como todos os juízes cumpriram seu papel e morreram, Samuel cumpriu seu papel e morreu. Não é uma figura que tem que ser lembrada de forma acima daquilo que ele dedicou à sua vida. Ele cumpriu seu papel. Paulo expressa isso quando ele diz que já combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele, ao declarar isso, ele fala que agora a coroa da justiça já está separada para ele. Ou seja, ele está na hora de ir buscar o seu prêmio. O prêmio conquistado não por conquistas humanas, mas o prêmio conquistado pela fidelidade com que viveu e serviu ao Senhor. Essa é a maior honra que nós podemos ter. Na semana passada, nós falamos a respeito de Davi ter livrado a cidade de Keila dos filisteus. E ele poderia estar ali na expectativa de receber alguma atitude de honra, alguma fidelidade daquele povo. Entretanto, quando ele consulta o Senhor se o povo de Keila entregaria ou não ele a Saul, a resposta de Deus é: eles vão te entregar. Ou seja, não há honra, não há fidelidade no meio desse povo. Então, Davi, segue seu caminho, segue seu propósito. E é assim que o texto continua. A morte de Samuel mostra para cada um de nós que o verdadeiro prêmio que devemos buscar é a alegria de chegar no final da nossa vida e dizer: cumprimos aquilo que o Senhor designou a nós. Se fazemos isso, se fazemos isso, podemos despedir da nossa história com a alegria de Samuel, dizer assim: nossa vida valeu a pena. Samuel morreu com numa boa velhice. Ele teve uma vida talvez com suas alegrias e tristezas, mas ele foi aquele homem que do início ao fim soube ser fiel ao Senhor. A história então continua. Vamos lá, é como se o autor do livro de Samuel, e nesse momento já está claro aqui que já não é Samuel que está escrevendo, né? Porque senão não seria um autor, seria uma mensagem pós-mortem. Samuel morre
e a história continua. O autor está querendo dizer mais ou menos isso. Houve um impacto, houve um momento extremamente triste na nação, mas a história continua. E a história continua com Davi. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. E aí vai acontecer um capítulo inteiro dedicado a uma pessoa que é chamada, inclusive o nome dele significa louco. Nabal significa louco, homem sem juízo. Não a ideia de uma pessoa que tenha alguma deficiência no seu intelecto ou alguma pessoa que tenha algum problema emocional que o leva a viver. Não, a ideia não é essa. A ideia da palavra louco aqui é um homem que age de forma improcedente, de forma inadequada. Provérbios 19, versículo 2 diz que não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado, ou seja, as pessoas precipitadas acabam pecando. Essa é a ideia do nome Nabal. É aquela pessoa que age por impulsos, aquela pessoa que age sem pensar nas consequências dos seus fatos. Por isso ele é uma pessoa louca, uma pessoa nécia. Esse homem que morava em Maom, ele tinha suas propriedades no Carmelo. Era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. É interessante que o texto vai dizer que ele estava no caminho próximo do exército de Davi. Deixa eu dar uma passagem geral na história e você lê o texto com mais calma depois. Quando Davi fica sabendo que esse homem está próximo a ele, você tem um exército de 600 homens que estão no deserto, estão com fome, estão com sede, e eles não têm um território, eles não têm nada que possa fazê-los adquirir recursos, a não ser, vamos dizer assim, eles viverem de guerra, de compras, de serviços, né? Era muito comum na Idade Antiga algumas pessoas serem colocadas como, o termo é usado como mercenários. O que é mercenário? Você tem um grande exército e esse exército ele se coloca à disposição para proteger as pessoas ou para guerrear por outras pessoas. É mais ou menos assim, se pagar bem a gente faz o serviço para vocês. Seja o serviço de segurança, seja enfrentar uma batalha, alguma coisa assim. Davi tinha nesse grupo mais ou menos essa função. E uma das funções que eles tiveram era exatamente proteger os pastores de Nabal, né? Eles, durante algum tempo, deram segurança a Nabal. Aonde que a gente vê isso? Se nós olharmos um pouco mais à frente, nós vamos ver os pastores da cidade de Nabal falando isso. Olha só, no versículo 14, eu estou adiantando já um pouquinho aqui, dando um spoiler do que vamos falar daqui a pouco. Os pastores de Nabal, aquelas pessoas que cuidavam do gado, das ovelhas de Nabal, eles vão até Abigail, que é a esposa, e diz assim, olha, nós durante todo o tempo, cadê aqui? Durante todo o tempo em que nós estivemos no meio dos pastores de Davi, eles nos protegeram, eles não nos roubaram nada, eles cuidaram de nós, eles zelaram pela nossa proteção e o nosso Senhor está tratando de forma louca. Estou tentando adiantar uma história, mas deixa eu voltar aqui para compreendermos melhor. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois que eles não vão empurrar, não é verdade? Então vamos direito. O que nós temos aqui? Davi fica sabendo que Nabal está próximo e ele se lembra que durante um bom tempo ele protegeu toda a fazenda de Nabal no deserto, impedindo aqueles seus pastores, seus trabalhadores de serem atacados. Então ele disse, tratamos muito bem ele, certamente ele vai nos abençoar, ele vai nos ajudar. Então, ele envia mensageiros até Nabal, até Carmelo, e pede para que ele lhes ajude, oferecendo para eles água
alimento, alguma coisa básica para o sustento. É interessante pensar aqui que Davi não está dizendo para ele assim, dê de graça para nós como fruto do trabalho. Ele está basicamente dizendo assim, nós estamos precisando disso e estamos aqui à disposição de vocês, né? Mas olha o que diz o versículo 3 a respeito de Nabal. O nome desse homem era Nabal, a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. E vem uma formação interessante, ele era descendente de Caleb. Lembra de Caleb? Caleb e Josué, os dois que saíram do Egito com mais de 20 anos e entraram na terra prometida. Caleb, um homem corajoso, um homem fiel, um homem zeloso. Então, Nabal era da família de Caleb. E quando Davi envia esses rapazes, eram 10 rapazes, para até Nabal e pede a ele o apoio, a resposta que eles receberam foi uma resposta extremamente dura, extremamente arrogante. Olha só, versículo 10. Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para meus tosquiadores e dar a homens que não sei de onde vêm? Vocês acham que eu vou fazer isso? Né? Davi não pediu nada mais do que um favor em troca de favores, um apoio para um exército que foi extremamente útil a ele. Mas naquele momento em que ele está seguro e não está precisando do apoio de Davi, ele se lembrou que Davi era servo de Saul e estava sendo perseguido por Saul. E naquele momento, ele meio que entre fazer a média com o rei e destratar Davi, ou fazer a média com Davi e adquirir a fúria do rei, ele pensou e preferiu desprezar Davi. Certo? O fato é que os rapazes que receberam essa palavra de Nabal foram até Davi. E ao chegarem a Davi, disseram para ele assim, olha, ele falou isso. Ele basicamente descartou qualquer possibilidade de nos ajudar. Ele foi grosso, ele foi áspero, ele deixou bem claro que não reconhece a sua autoridade nem a legitimidade do que você pediu. E assim por diante, contou os fatos e Davi imediatamente disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E naquele momento eles se levantaram e foram em direção a Nabal. 400 homens. O texto diz que dos 600, 400 foram e 200 ficaram para manter a bagagem, para cuidar dos pertences deles. É muito interessante isso, gente, porque olha quantas lições preciosas a gente pode tirar desse texto. Primeira, as nossas atitudes loucas provocam consequências contra nós mesmos. Quando Salomão vai dizer que não é bom proceder sem refletir, ele está dizendo, pense antes de dar uma resposta. Nabal ali está se sentindo no direito de enfrentar Davi, acreditando que vai ter a proteção de Saul. O que ele não refletiu é que Davi está próximo a ele. O socorro do rei iria demorar muito mais a chegar. Então, até que se chegue o socorro do rei, aquela fazenda toda já poderia estar completamente aniquilada. E mais, né? Ele diz não para um pouco que Davi pede em troca de uma ajuda que lhe foi dada. E ele agora está disposto a perder tudo,
para simplesmente manter a sua fama, o seu jeito grosso, estúpido, a sua forma de proceder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes nós respondemos de acordo com o momento e não pensamos nas consequências. No caso, a consequência que Nabal provocou foi a fúria de Davi e de seus homens. Homens que já estavam acostumados a matar e, se fosse necessário, morrer, entrar em qualquer guerra, entrar em qualquer tipo de briga para alcançarem os seus objetivos. Essa era a visão daquele bando, que estava faminto, que estava com sede e que se considerava no mínimo justo ter algum tipo de apoio de Nabal. A consequência é, esse grupo está vindo, 400 homens guerreiros, para destruir toda a fazenda de Nabal. Mas e aí, será que há salvação? Gente, como a gente tem visto nesses últimos estudos, todo momento que surge algo contra, também surge algo a favor. Parece que Deus está treinando Davi sobre justiça e graça em todos os momentos, sobre a ingratidão e a gratidão, sobre pessoas que traem e pessoas que se mostram fiéis. Todos esses itens estão sendo trabalhados na formação do rei Davi. O texto vai falar no versículo 14, aquela palavra que eu tentei antecipar. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons. Nunca fomos maltratados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias em que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. O desespero dos servos de Nabal foi tão grande que um deles percebeu que estavam todos condenados à morte agora, e uma morte injusta. E ele vai conversar não com Nabal, com a esposa de Nabal, com Abigail, que a Bíblia caracteriza como uma mulher inteligente e bonita, né? É interessante essa palavra. Primeiro destaca a sua inteligência e em todo o tempo vai destacar a sua capacidade de resolver conflitos. O que ela faz? Ela ouve a história do seu marido e toma decisões imediatas. Ela vai e age imediatamente. Ela, a toda pressa, ela pega 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos e pôs tudo sobre jumentos e disse a seus servos: vão na minha frente que eu vou logo atrás de você. Eu imagino que isso aqui não foi uma coisa que ela fez em 10 minutos. Isso mostra que ela tomou uma atitude imediata, fez o melhor que podia e de uma forma reservada. E ela leva esse material para Davi. E olha a sabedoria dela. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. E foi ao encontro de Davi. Enquanto estava indo, a tropa de Davi estava vindo e se encontra com ela. Olha a outra postura dela. Ela desce, né? E ao encontrar Davi, ela desce do jumento, prostra-se com o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lança-se aos pés e disse: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Que a culpa recaia sobre mim. Gente, se tem alguém que não tem nenhuma razão para assumir a culpa ali, é Abigail. Primeiro porque ela não era vista como autoridade na casa. A autoridade naquela época era do homem. O que ele falava, ponto final, como marido. Ela não tinha que puxar para si. Aliás, se ela naquele tempo chama o seu marido de louco, ela vê todas essas posturas, talvez o seu papel ali fosse o papel de: oba,
que bom, eu vou chegar aqui, pedir para Davi aceitar a minha desculpa e seguir em frente, mas não matar todos, né? Fazer só a justiça com Nabal ou com alguns outros que ela queira ali, mas não, ela se coloca como sendo a culpada, a intercessora, aquela que está ali disposta a preservar até mesmo a vida do seu esposo para que uma atitude injusta não fosse cometida, né? Não é a injustiça de Davi contra Nabal, isso era justo. A injustiça de Nabal contra Davi tornar-se uma vingança a partir de pessoas inocentes ou para pessoas que não faziam parte da mesma visão de Nabal. Gente, é muito interessante porque essa postura de Abigail, ela deve ter tocado fundo em Davi. Porque se tem algo que está acontecendo com Davi o tempo todo, é ele se sentir injustiçado por uma vingança que não tem explicação. Ele é fiel a Saul o tempo todo, mas Saul quer tirar a sua vida o tempo todo. Ele tira a pessoa, todos os sacerdotes de Nob foram mortos de forma inocente por causa de um homem chamado Doeg, mas Davi disse, a culpa é minha. Agora ele está vendo Abigail fazer o mesmo que ele fez perante Abiatar, filho, né, de Aimeleque, que era o sacerdote lá em Nob, e ele diz, a culpa é minha, da morte de todos os seus parentes. E ele vê agora ele agindo como Saul, vendo ali a visão de uma mulher que está agindo como ele agiu, diante de uma cidade, de um local cheio de pessoas inocentes que estão prontas para serem exterminadas, como Saul exterminou os sacerdotes e outras pessoas de Nob, simplesmente porque ele foi ferido na sua integridade, ele foi ferido na sua honra. Davi ouve as palavras, olha o que ela pede. Permite que essa tua serva fale e escute as palavras, permite que essa tua serva fale e escute as palavras da sua serva. Simplesmente isso. Ela traz a sua oferta, ela se prostra diante da autoridade de Davi e ela pede, apenas deixe-me falar. Deixe-me apenas explicar. Não haja de forma precipitada, como o meu marido agiu. Não haja de forma impulsiva e vingativa, como Saul faz. Apenas escute, como você pede para Saul fazer para você. É claro que Abigail não sabia de nada disso, nós sabemos, né? Abigail não tinha a menor ideia dessas coisas, mas com certeza Davi sente-se impactado por ouvir aquela palavra. E ele escuta tudo que Abigail fala. No versículo 28, ela diz, perdoe a transgressão dessa tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor. E que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida, e a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém a vida dos seus inimigos, este a lançará fora, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor, Deus, tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem ao meu Senhor, então lembre-se dessa serva. Gente, olha só, mais uma vez uma pessoa chega e declara a Davi, você será rei. Dessa vez ela usa a expressão, você será o príncipe do Senhor, o príncipe de Israel. A palavra o príncipe sobre Israel é aquele que vai reinar sobre todos nós. E quando o Senhor tiver feito isso, Davi, ouve o que tua serva está dizendo. Vai pesar muito no seu coração saber que você matou muitos homens inocentes por uma simples vingança. É o que Saul sente.
Davi sente. E olha a palavra de Davi para Saul, de Davi para Abigail. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum do sexo masculino. E ele termina: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Às vezes, uma grande briga, uma grande discussão, uma grande vingança, uma grande guerra pode ser impedida por um ato muito simples: a humildade de se pedir desculpas, até mesmo pelo erro que não é nosso, e a capacidade de ouvir atenciosamente a voz do outro. Ouvir com atenção e ser humilde na argumentação é a fórmula para se eliminar conflitos, para se acabar com problemas, para se destruir todas as possibilidades de uma guerra. O texto fala então que Abigail volta para casa, e é muito interessante porque ao voltar para casa, aquele mesmo homem que de forma louca, atrevida, insultou os homens mensageiros de Davi e recusou oferecer-lhes o alimento básico para ajudá-los, ele está oferecendo um banquete como rei. O seu coração estava alegre e ele muito embriagado. Gente, olha só que coisa, muitas vezes a gente se recusa a fazer o bem, mas a gente usa os nossos recursos de forma completamente desproporcional, inadequada. Há muitos anos, antes mesmo de eu ir para o seminário, eu lembro de uma vez uma conversa que teve dentro de uma sala que a gente estava reunido, era eu e mais um outro colega, 2 crentes apenas na turma, e uma pessoa determinada chegou para o outro e falou o seguinte: eu não te entendo, né? Você ganha menos que eu, dá 10% de tudo que você ganha para o seu pastor, né? E tem uma casa melhor do que a minha, tem um carro melhor do que eu. O que você faz com o seu dinheiro para ele render tanto? Parece que você não gasta nada. Eu falo: não, olha, eu me divirto, eu faço tudo. Só que, por exemplo, eu dou 10% para o meu pastor e você dá 30% para a fábrica de cigarros, por exemplo, né? Eu não vou nem entrar nos outros detalhes. E a pessoa começou a rir, porque de fato ele gastava 30% do orçamento dele, de todo o dinheiro, para comprar cigarros. A gente sofria com isso, de vez em quando ele resolvia fumar até dentro da nossa sala, e ele acendia um cigarro quando estava apagando o outro. Era assim que era o ritmo dele, a vida dele. O que estou colocando aqui é uma história semelhante à de Nabal. O que nós vemos nele? É uma pessoa que está disposta a gastar com festa, com um banquete, para se passar como rei e para se mostrar para algumas pessoas uma fortuna, porque provavelmente quando diz aqui um banquete, fazia em casa um banquete como banquete de rei, significa que ele não poupou recursos para fazer isso, mas para ajudar, para investir naquela obra, até mesmo porque hoje nós podemos pensar nisso, né? Às vezes temos dificuldade de usar os nossos recursos para ajudar outra pessoa, ou até mesmo para a obra do Senhor, mas jogamos fora com a maior facilidade, simplesmente com exibição. Conheço famílias, por exemplo, que têm dificuldade de trazer o básico para casa, mas, por exemplo, não negam-se a dar um presente caro para se mostrar a outras pessoas. Esse é Nabal, e assim Nabal é conhecido como louco, né? Então, prudentemente, Abigail chega em casa, percebe que ele está embriagado, percebe que ele está num momento de comemoração, talvez até pela palavra que ele deu a Davi, e ela espera e deixa o dia passar. No outro dia cedo, quando amanhece,
Nabal já estava sóbrio, sua mulher então lhe conta tudo. E o que acontece? Parece que a ficha cai. O coração dele amorteceu dentro do peito, ele ficou como uma pedra. É como ele tivesse percebido ali que a atitude que ele fez com Davi poderia ser uma atitude extremamente nociva para ele. E ao mesmo tempo ele percebe que a atitude da esposa foi uma atitude muito mais nobre, mais sóbria do que dele, né? E ele, naquele momento, ele simplesmente é como se tivesse tido uma parada cardíaca. Ele ficou completamente amortecido e passados cerca de 10 dias, o texto diz que o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Provavelmente ele teve um infarto mesmo aí nessa hora, e passado esse tempo ele morre. E o que acontece? Davi ficou sabendo que Nabal havia morrido. E olha a frase que Davi diz no versículo 39 do capítulo 25. Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou esse teu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Davi entendeu claramente a ação de Deus e percebe uma situação que a gente tem outra lição preciosa. A vingança não nos pertence, mas a justiça de Deus é perfeita. Deus está no controle de toda a história. E naquele momento, você pode dizer assim, então Deus castigou Nabal. Não, Deus realizou o seu propósito. E a postura de Davi não foi aquele que se levantou contra mim, eu fui lá, orei e o Senhor matou. Não, não foi essa. Davi, ele já havia desistido da vingança, já não havia mais procurado, estava mais do que satisfeito com a postura de Abigail, ele seguiu o seu caminho, ele desistiu completamente da mudança, da vingança, mas ele reconheceu o cuidado e a ação de Deus na vida dele e entendeu que há mais do que simplesmente um propósito naquela casa de ali ter um sustento para o seu exército. O que ele faz? Ele manda um recado para Abigail e oferece a ela, diz para ela que ele gostaria de recebê-la como sua esposa. E, gente, é muito interessante isso, né? Porque alguns podem dizer que o que Davi está fazendo é se apaixonar por uma mulher bonita e que Abigail fez aquilo porque estava interessada em Davi. Por favor, gente, tirem essa ideia da cabeça. Abigail não foi buscar um caso com Davi. Abigail foi defender sua casa e inclusive o seu marido louco. A ação de Deus esteve na vida dela, de forma que o seu marido veio a falecer por causa da postura prudente e inteligente dela e da postura louca dele. Porém, Davi, quando ouve essa história, ele pensa, né? Como eu gostaria de ter ao meu lado uma mulher inteligente, sábia, capaz de agir como Abigail. Ela agora está viúva e vai ter um problema seríssimo. Por quê? Porque a sociedade não vê a mulher viúva com bons olhos. Então, Davi diz para ela, é como se estivesse dizendo, você precisa de continuar exercendo a sua inteligência, a sua sabedoria, então eu quero que você faça isso comigo. É como se estivesse dizendo, você teve um marido completamente louco, agora venha para que possamos seguir juntos, caminhar juntos e seja uma esposa, né? Abigail se dispôs imediatamente, montou o jumento e acompanhado com cinco moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi. Por outro lado, ela pôde atestar que Davi era um homem perdoador e que dava ouvidos a ela. Olha que coisa maravilhosa, né? Davi viu em Abigail uma mulher inteligente, sábia e disposta de forma humilde a defender todo o seu lar. Abigail olhou para Davi e viu um homem disposto a ouvi-la, capaz de mudar de atitude, capaz de seguir em frente, sabendo dar a ela o valor que deve ser dado
a uma mulher. Isso foi o motivo para a união dos dois, não fatos anteriores, né? O fato é que termina o texto dizendo que Davi também tinha outras esposas, era comum naquela época, mas a gente vai ver mais à frente que isso é um dos motivos dos problemas de Davi, e termina falando isso. Mas a história de Abigail é para mostrar talvez a importância de uma atitude sábia para a edificação de um lar, a importância de se compreender a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades e entender que uma boa capacidade de ouvir e uma atitude humilde para se falar podem ser fundamentais para que a obra de Deus prospere e para que haja paz na nossa casa, no nosso lar. Que Deus nos abençoe, que Deus assim cuide de cada um de nós. Então vamos orar nesse instante, concluindo aqui mais um estudo das nossas segundas da palavra, e semana que vem estaremos juntos para a glória de Deus, tá certo? Continuando estudando a palavra do Senhor, quase terminando o primeiro livro de Samuel. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós colocamos nossa vida nas mãos do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por mais este estudo da Tua palavra. Deus, queremos ter a sabedoria de Abigail. Queremos, ó Deus, ser capazes de entender que a nossa ação tem que ser imediata, não demorada. Não é esperar a oportunidade, é fazer e criar a oportunidade. O Pai, nos ensine a olharmos para essa mulher que é capaz de ouvir o servo e é capaz de falar com humildade e é capaz, ó Deus, de saber até mesmo a hora certa de falar com o seu esposo, mas nunca deixar de agir e nunca deixar de ser verdadeira e honesta nas suas ações. Nos ensina, ó Deus, a ter a postura de fidelidade e devoção de Davi, que mesmo movido por um sentimento profundo de vingança, é capaz de parar a sua caminhada, é capaz de ouvir a voz daquela mulher, é capaz de reler a sua história e perceber o quanto Deus está sendo fiel ao seu propósito, ao propósito divino de torná-lo um instrumento nas suas mãos e, ouvindo as declarações, certamente de prepará-lo para ser esse rei. Obrigado, Senhor. Nos ensina, ó Deus, a sabermos a hora de insistir e a hora de desistir. Nos ensina, ó Deus, a viver a nossa vida sempre na dependência do Senhor e entendendo o Teu propósito. Nos ensina, ó Deus, a sermos pessoas que cumpram o nosso propósito. Não queremos, ó Deus, que a nossa vida passe e sejamos completamente desconhecidos de todas as pessoas. Mas queremos, ó Deus, que a nossa vida, ao terminar, possa ser vista como aquele que cumpriu o seu propósito, completou a sua batalha, cumpriu aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Pai, que essa seja a lição que aprendamos hoje, a sermos fiéis à sua obra, a sermos submissos e dedicados à Tua vontade e a sermos sábios nos nossos procedimentos. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.